Você nos enche de orgulho. Eu morro de orgulho de narrar o seu sucesso. Boa noite, amigos. Estamos ao vivo, conforme prometido, para tratar de Borussia Dortmund 0, Real Madrid 2. O Real Madrid venceu também uma final muito complicada. E uma final, inclusive, cruel, porque o Marco Reus entra no minuto 72 e é 2 minutos depois do 74, mesmo que essa superioridade, essa inclinação de campo, essa resposta tática do Real Madrid já viesse se configurando, se construindo nos minutos precedentes. É 2 minutos após o Reus substituir o ADM, que teve a principal ocasião da partida, centralizado, com tempo, com espaço diante do Courtois, para finalizar, para cortar para a direita, para a esquerda, para conquistar um ângulo, para temporizar, e desperdiçou, que o Carvajal marca o primeiro gol, que é um pá de cal sobre o Dortmund, que já caía fisicamente, tecnicamente, na aplicação do seu plano de jogo, que foi, vale destacar, muito bem delineado. Dito isso, o gol do Carvajal não foi por acaso, não foi fortuito ou aleatório, visto que poucos instantes antes o Real Madrid já tinha tido uma ocasião de bola parada, com o Carvajal se movimentando para a primeira trave, que foi uma dinâmica trabalhada pela comissão do Carlo Ancelotti, e é assim que ocorre o gol, com ele se antecipando, mesmo sendo muito mais baixo que o Füllkrug, com a última assistência da carreira de Toni Kroos por clubes. E há essa passagem de bastão. Primeiro, Toni Kroos, que faz assistência para Carvajal, depois Bellingham, que exerce a assistência, o passe para o gol do Vinícius Júnior. Muito embora seja conveniente destacar que o gol do Vinícius é mais de 50% do Madsen, que também é injusto. É injusto, é cruel nesse caso, menos injusto no sentido da partida, porque o Reus não vinha jogando, que o Dortmund tenha sofrido gol 2 minutos após a sua entrada, que poderia ser uma motivação a mais, um recurso diferente para o time dentro da partida. No caso do Madsen, é realmente um pecado, porque ele vinha fazendo a partida muito boa, jogando como lateral invertido, fazendo a diagonal para o meio campo, suportando o Dortmund nas construções, largando o corredor para o ADM, e comete uma falha de Borussia Dortmund. Aquela é a falha que o Borussia cometeu durante toda a temporada, mas na Champions não vinha cometendo, que é a falha grotesca, é a falha inexplicável, é a falha do passe na frontal da área com o jogo 1-0 contra um adversário que já te superava fisicamente, porque o Borussia Dortmund, depois que sofreu o gol, não se reconectou tecnicamente, mentalmente e fisicamente, porque antes do gol entregado pelo Madsen, o Camavinga tinha tido uma chance muito clara, batendo de fora, recuperando a bola do Sabitzer. O Dortmund perdeu pouquíssimas vezes a bola na construção, construiu muito bem. O Real Madrid no início do segundo tempo baixou o bloco de marcação, mas depois do gol, e aí há que se elogiar, porque a narrativa muitas vezes é: o Real Madrid faz o gol e baixa o bloco, o Real Madrid faz o gol e renuncia, gere a vantagem. Não, o Real Madrid, depois que marcou o primeiro gol, pressionou mais alto, ganhou mais duelos, triunfou em mais segundas bolas, finalizou de fora com o Camavinga, teve chance do Bellingham, mas aí eu acho que foi antes do gol, aquela chance que o Vinícius vai ao fundo, Camavinga passa por dentro e cruza para trás para o Bellingham, acho que isso é antes do gol, mas o time já vinha construindo essa superioridade. De todo modo, é um resultado exagerado, é um resultado cruel, construído no último quarto de hora. O Dortmund no primeiro tempo teve 1.67 de expected goals. Um expected goals de 1.67 numa final de Champions é raríssimo, porque as últimas finais, as últimas 4 finais, haviam sido 4-0. A de 2020 é uma final um pouco mais aberta, mais lá e cá, mas Chelsea e City. Liverpool e Real Madrid também um pouco mais aberta pelo Liverpool, não pelo Real Madrid. E a final do ano passado, finais com baixíssimo expected goals. E o Dortmund no primeiro tempo constrói 1.67. Pelo menos 3 ocasiões muito claras. E constrói a partir do plano de jogo do Terzic, que, a meu juízo,
Não sou um grande admirador do técnico croata, mas a meu juízo um plano de jogo perfeito. Que não combina numa vantagem, porque o ADM tem ângulo e não finaliza bem, porque o Füllkrug acerta a trave, porque o Brandt recebe a devolução do Füllkrug e não finaliza no alvo. Mas o plano estava lá, o plano foi bem executado e o plano travou o Real Madrid. O plano consistia em: o Real Madrid constrói com o Toni Kroos próximo dos zagueiros, então não vamos dar bola descoberta ao Toni Kroos. Tudo que o Real Madrid não fez no primeiro tempo. O Real Madrid concedeu bola descoberta aos dois principais armadores do Dortmund, que são os dois zagueiros, Schlotterbeck e Rüdiger. Como nasce a finalização do Brandt? Passe longo do Schlotterbeck, Füllkrug ataca a profundidade e rola para trás para o Brandt. Como nasce a chance do ADM? Hummels, pé esquerdo, conduz, diagonal, desmarque do ADM. A chance do Füllkrug na trave não, com a recuperação de bola adiantada, o Real Madrid ficou pedindo falta e tal. Mas tudo que o Real Madrid não soube fazer, cobrir a bola, o Dortmund fez com o Toni Kroos. Quando recebia o Kroos, saltava o Sabitzer, saindo do duplo pivô dos dois volantes, da zona dos volantes, para cobrir o Kroos. Isso criava um espaço por dentro que o Real Madrid buscou ocupar, com o Bellingham, com o Valverde. Um dos primeiros lances do jogo, nessa dinâmica do Kroos recebendo, atraindo a pressão do Sabitzer e liberando o espaço por dentro ao lado do Henry Can, surge com o Valverde recebendo espaço, ou o Bellingham, um dos dois, mas me recordo que era o Valverde. Havia uma vantagem, mas o Kroos, apesar de errar 3 passes, teve uma pressão de 97%, salvo erro. Fez um primeiro tempo em que não conseguiu sempre direcionar a bola para onde queria. Ele não errava o passe, mas também não direcionava a bola para onde queria, em algumas ocasiões. Em outras, fazia abertura para o Carvajal, como fez no lance que eu postei nos stories no intervalo. O Kroos é o Kroos, mas nem sempre colocava a bola onde queria. No final do primeiro tempo teve um lance em que ele deixa o Sancho passar na direita e ocorre um cruzamento para a área que o Camavinga várias vezes fez isso durante o jogo. Limpa, ele entrega uma bola banal para o ADM no lance em que o Sabitzer combina finalizando. Portanto, o Kroos no primeiro tempo não foi o mesmo Toni Kroos de sempre, por conta do mérito do plano do Borussia Dortmund. No segundo tempo, o Real Madrid se ajusta. Se ajusta porque baixa o bloco, mas ainda concede bola descoberta aos zagueiros em algumas ocasiões, principalmente para o Schlotterbeck. No decorrer do tempo, porém, minuto 70, mas antes até do minuto 70, porque o gol é 75, acho que minuto 60, 65, o Real Madrid se adorna no jogo, assenta a partida, começa a ter mais posse no campo ofensivo, alarga os dois brasileiros, Vinícius e Rodrigo, que no primeiro tempo trocaram muito de posição, receberam na direita, receberam na esquerda, jogaram por dentro. Às vezes o Vinícius aberto, às vezes o Rodrigo aberto, às vezes o Vinícius falso 9, às vezes o Rodrigo falso 9. No segundo tempo, o Ancelotti ajusta. Ele abre muito o Vinícius na esquerda, abre muito o Rodrigo na direita e centraliza o Bellingham como centroavante. Esse ajuste tinha um intuito sem bola também. O Real Madrid se defendeu no primeiro tempo 4-4-2. Kroos e Camavinga volantes, meias externos, Valverde à direita, Bellingham à esquerda e os dois atacantes. Isso não funcionou. O Ancelotti modificou 4-5-1, colocou o Bellingham como atacante central, deu ao time mais presença em cruzamentos e também mais cobertura na zona central do campo. Se você defende com 4, naturalmente, se você abre os meio-campistas externos, entre o meio-campista externo, por exemplo, entre Bellingham e Kroos, entre Camavinga e Valverde, há mais espaço. Tá ruim hoje a voz, mas é do jogo, né? Continuemos. Então, abria-se esse espaço entre os meio-campistas que nem sempre o Real Madrid conseguia cobrir. O ajuste do Ancelotti é de fato muito inteligente. E também com bola. Com o Vinícius mais aberto pelo lado, apostando mais na velocidade e no 1 contra 1, e com o posicionamento mais alto do Camavinga, há mais possibilidade de cruzamento. Me recordo um cruzamento que vai para o lado oposto
e o Carvajal faz o arremate, um cruzamento que o Bellingham disputa a bola aérea. O Real Madrid passa a ter essa presença para os cruzamentos com o Bellingham como atacante central, coisa que eu não recomendei, inclusive, na análise pré-jogo. Disse, o Real Madrid não pode apostar nisso, não é o caminho, porque Hummels e Schlotterbeck, Rudiger também, mas Rudiger a favor do Real Madrid, evidentemente, e acho até que com o Füllkrug sofreu mais do que eu imaginava, mas isso é assunto para mais tarde. Tem uma defesa de área muito capaz, pelo alto, por baixo, cruzamentos e tal, mas o Real Madrid ganhou essa ameaça também. E o Camavinga mais avançado, isso eu mencionei agora há pouco e torno a mencionar. No primeiro tempo, qual era a principal dinâmica do Real Madrid para criar perigo? Valverde, que se desmarca as costas do ADM. Se recebia aberto o Carvajal e atraía a marcação do Madsen, o Valverde passava as costas do ADM para ganhar a profundidade no meio espaço. Ou muitas vezes ele era o jogador que acionava a profundidade no meio espaço. Tem lance no primeiro tempo que o Rodrigo sai da esquerda, vem para a direita receber a bola no meio espaço. O Vinícius receber a bola no meio espaço, com o Valverde embucando. Saindo da pressão, o Valverde era o principal jogador do Real Madrid, no plano tático do Real Madrid. E o Camavinga passa a fazer isso na esquerda. O lance da finalização que o Nico Schlotterbeck manda para escanteio, não sei se foi antes ou depois do gol, não me recordo agora, que ele manda para escanteio, é um lance que surge com o Vinícius recebendo, indo ao fundo, o Camavinga passando no meio espaço e rolando para trás pro Jude Bellingham, né? Sim, 2 derrotas, temporada incrível. E essa avaliação eu tenho feito, ia muito. Eu lembro que após a Supercopa, jogada contra o Barcelona, vencida categoricamente por 4-1, eu disse, essa é a melhor temporada do Ancelotti como técnico. Pelas dificuldades, pelas adaptações, e o Real Madrid perdeu 2 jogos na temporada. Perdeu na prorrogação, então não é derrota no tempo normal. No tempo normal perdeu um jogo, que foi pro Atlético de Madrid. O outro também pro Atlético no mesmo estádio, mas foi na Copa do Rei e não foi no tempo regulamentar. Terminou 2-2 o jogo e 4-2 na prorrogação. 2 derrotas, 95 pontos no campeonato. O Real, se não tivesse se desfocado na reta final, se não tivesse poupado muitos jogadores, ou cedido aquele empate com 4 gols com o Villarreal, poderia ter feito um campeonato com 3 dígitos, com 100 pontos, o que é uma coisa absolutamente magistral em La Liga, e ainda mais num time do Ancelotti, que, recordemos, antes dessa temporada tinha 5 títulos de ligas nacionais em 27 anos de carreira, qualquer coisa assim. Pouquíssimos títulos, considerando que ele treinou por muitos anos o Milan, o Chelsea, o Real Madrid, o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain. Ele treinou sempre os principais clubes e ele ganhou 5 ligas em 30 anos. Ele ganhou poucas ligas, mas então essa era uma fragilidade no trabalho dele. E esse ano ele ganhou uma liga com quase 100 pontos, com a regularidade fabulosa. Então o Ancelotti merece todos os aplausos, sim. Foi uma temporada genial, brilhante, porque o Real Madrid não jogou do mesmo jeito durante toda a temporada. O Real Madrid começa a temporada com o Bellingham, que marca muitos gols, depois recua o Bellingham e Vini e Rodrigo passam a interpretar melhor o papel de dupla de ataque. O Bellingham passa a ser melhor meio-campista. O Bellingham não fez um bom mata-mata de Champions. Mata-mata de Champions, a fase de eliminação direta de Champions do Bellingham foi ruim. Há que dizer com todas as letras, ruim. Hoje fez um jogo apagado, semifinal contra o City apagadíssimo. Aliás, quartas contra o City, na semifinal foi com o Bayern de Munique, mas também apagado. Nas oitavas contra o Leipzig foi onde ele jogou melhor. Deu aquela assistência para o Vinícius no gol do Bernabéu e foi só. Por isso acho que a disputa de melhor jogador da temporada do Real fica entre Kroos e Vinícius. Vinícius fez gol hoje e o Kroos deu a última assistência dele no futebol profissional, infelizmente, com muita dor no coração. Para mim o Vini foi o melhor do jogo. Ele chamou muita responsabilidade, até no primeiro tempo, jogou mais aberto, criou qualquer lance de superioridade, de ataque ao espaço, criou os escanteios do Real Madrid, que foram
Chaves. Não foi fortuito o gol, né? O Carvajal se moveu para a primeira trave, cabeceou antes do gol. E depois do gol não cabeceou, mas se moveu para a primeira trave e foi o Nacho que fez a cabeçada. Então o Real Madrid vinha tentando e o Dortmund não conseguiu comatar, né? O que mostra mais uma vez que bola aérea não é altura. É concentração, é perfilamento, é gesto, é ocupação de espaço, é timing, é salto. Porque o Carvajal é muito menos alto que o Füllkrug e ganhou o duelo aéreo. E o que se fala muitas vezes é zagueiro de 1,75 m. O Carvajal não sei quanto tem, 1,78 m. Qualquer coisa parecida. Zagueiro de 1,75 m. O Lisandro Martins, pequenininho, com o Haaland vai passar mal. Todas as vezes que ele jogou com o Haaland, ele foi melhor que o Haaland. Inclusive num Dortmund e Ajax, que foi 4-0 Ajax, que o Haaland não viu a bola. E ele continua com 20 centímetros a mais. O que importa? Absolutamente nada. Não interessa nada. É uma bobagem. Isso é métrica. Kroos merecia uma bola de ouro. Sim, pra mim ele estará na briga. Estará na briga a depender da Euro da Alemanha, que eu espero que vá bem. Na Euro torcerei pela Alemanha. Não só pelo Kroos, mas pelo Wirtz, pelo Musiala. Me agradaria muito que a Alemanha fosse a campeã. Inclusive para que ele pudesse ser premiado. Embora eu não dê a mínima pro troféu, pro prêmio, acho que o que ele fez na carreira fala por si só. Se nem um troféu de Champions o resume, quanto mais uma bola de ouro, que é uma platitude monumental, mas ele merece, sem dúvidas. Atalanta, eu não estou conseguindo colocar a pergunta aqui na tela, né? Mas agora foi. Atalanta e Real Madrid na final da Supercopa da UEFA. Atalanta tem uma missão. Inclusive o Gasperini tinha dito que gostaria que fosse o Real Madrid. E acho que todos os torcedores da Atalanta gostariam que fosse o Real Madrid. Com o Dortmund tem mais chances. Eu acho que todos os torcedores da Atalanta gostariam de jogar na final da Liga Europa com o Bayer Leverkusen e não com a Roma. Por quê? Porque é uma sensação de competição europeia diferente, é a sensação da façanha, e com a Roma a Atalanta teria mais chances de vencer o torneio, que venceu do mesmo jeito, mas acho que será um belo jogo, e é o duelo entre dois técnicos italianos veteraníssimos, né? Gasperini tem 66 anos, Ancelotti 64. Está sendo muito comentado agora que os três técnicos campeões dos torneios europeus, Gasperini 66, Ancelotti 64, Mendilibar 63, são treinadores veteranos. No caso do Mendilibar e do Gasperini, que nunca tinham ganhado nada na vida. Mendilibar ganhou no passado, o Gasperini esse ano, Ancelotti não. Ancelotti tem, como diz na Itália, 7 Copa dei Campioni, 5 como técnico e 2 como jogador. 2022 estávamos com o Mendy, ganhamos. 2023 ele se lesionou, perdemos. 2024 ele voltou e ganhamos. O Mendy é um jogador cumpridor. Talvez ele não tenha as mesmas qualidades do Carvajal, inclusive qualidades essas ao Carvajal que lhe eram pouco reconhecidas. Até pouco tempo atrás o Carvajal estava na prateleira dos jogadores do Real Madrid, que estavam ali e ganhavam porque era o Real Madrid. Outros clubes não teriam a mesma capacidade, né? Mas eu acho que o final de carreira dele tem sido extraordinário. Tem coroado a carreira que ele teve, que foi uma grande carreira, mas é um final de carreira por cima, muito mais por cima do que eu imaginava, inclusive do ponto de vista defensivo, no qual ele deixou várias exibições de nível. Hoje sofreu mais, com a velocidade do ADM, com os jogadores mais rápidos do futebol europeu, com as transições do Dortmund. Tem uma transição do Dortmund no primeiro tempo que me deixou impressionado. Até tirei um print, fui buscar na transmissão gravada e fotografei. É um 6 contra 3, minuto 29, podem consultar. 6 jogadores do Dortmund na transição, no contra-ataque, contra 3 do Real Madrid. E não termina em gol. E o Dortmund teve transições com o Brandt, com o ADM, com o Sancho, com o Füllkrug, com o Sabitzer. Füllkrug fez uma grande final. Teve uma cabeçada quando estava 0-0 na segunda trave, que é uma cabeçada perigosa. A bola na trave, a assistência para a finalização do Brandt,
Um lance de escanteio que o Madsen chuta de fora, o Camavinga desvia, mas é um passe do Schlotterbeck que o Füllkrug consegue dominar entre os dois zagueiros do Real Madrid e fazer o apoio. Ele fez uma final muito útil do ponto de vista do apoio, do pivô, de segurar a bola, de lançar. Fez, por exemplo, hoje, não tenho nada contra, mas o Füllkrug hoje fez um tipo de partida que eu adoraria ver o Haaland fazer contra o Real Madrid ou contra qualquer... Um tipo de partida que não é aquela história, nós temos 4 jogadores do Real Madrid na última linha, 2 estão com um jogador só, então sobra espaço na frontal. O Real Madrid defende mal o espaço entre linhas, realmente a frontal da grande área. É até um ponto mais forte do Dortmund, que eu esperava que a equipe desfrutasse mais. Porém, para o Dortmund foi fácil, de fato, atacar esse espaço entre linhas, sim. Porém, não finalizado ali, o time poderia ter arriscado mais. Agora, não é somente isso. De estar ali, eu sou a peça. Eu crio a superioridade, ou eu crio o espaço porque eu estou ali. Não, tenho que imprimir um significado perdão, a estar ali. E o Füllkrug imprimiu esse significado. E é um jogador tecnicamente muito menos grosso do que se pensa. Anotado, hein? O que achou do Dortmund taticamente? Achei excelente. Eu não estava com grandes expectativas para a final. Jamais pensei numa final fácil. Não seria. Mas não pensava numa final como foi. E o Dortmund jogou bastante melhor do que eu esperava, pelo que faço os grandes cumprimentos. Como eu disse, o planejamento inicial foi baseado em condicionar o cross. O time condicionou bem o cross. Tinha uma fragilidade estrutural, natural. Defendia com linha de 4. Defendia por zona com espaço indefensável, entre zagueiro e lateral. Por isso que o Real Madrid, quando enfrenta o Manchester City, joga com a linha de 4, mas faz marcação individual no meio espaço. Ou seja, Kroos e Camavinga hoje, no caso, que eram os 2 volantes, ou poderia ser Kroos e Valverde também, mas mais Kroos e Camavinga, mais apropriado, marcariam os jogadores do City no meio espaço individualmente, e não por zona. Porque por zona aquele espaço é indefensável. Porque o lateral abre, tem espaço por dentro. Quem sai? Sai o zagueiro do setor, o meio-campista exerce a cobertura, o extremo baixa para permitir que o lateral fique mais estreito. Muitas dúvidas. Quando você marca individualmente, não existe espaço indefensável. Você está defendendo o homem, defende o espaço entre zagueiro e lateral com muito mais facilidade. Não que seja tranquilo fazê-lo, claro. Você pode receber uma sobrecarga, um 2 contra 2. De Bruyne e Foden contra Kroos e Camavinga. Se o Rodri vai no meio espaço, é 3 contra 2 ou 2 contra 1, no caso, num dos meios espaços. E continua sendo difícil de defender. O deslocamento vai por fora, acompanha por dentro. Mas é uma estratégia que lima um pouco essa fragilidade da marcação por zona. Existia esse espaço indefensável, portanto, na defesa do Borussia Dortmund. O Real Madrid queria explorá-lo. Conseguiu explorá-lo em alguma ocasião. Em alguns momentos, explorou essa fragilidade. Buscou o tempo todo com o Valverde, como eu disse, desmarcar as costas do ADM. Buscou com o Valverde embucar um dos 2 atacantes, Vinícius e Rodrigo. Mas não fez isso com continuidade e ainda mais com produtividade. Ou seja, encontro um dos jogadores livres naquele espaço. Vinícius, Rodrigo, Valverde, Carvajal, tanto faz. A partir disso, que vantagem eu gero? Uma finalização, um passe-chave, um escanteio, um pênalti, uma bola para trás. O Real não conseguiu gerar essa vantagem, embora eu acredite que o time teve um bom ritmo de circulação de bola no primeiro tempo. Não foi uma circulação sempre lenta, especialmente nos primeiros minutos. Mas teve essa dificuldade de lidar com as transições do Dortmund e com a construção do Dortmund. Já que você me perguntou especificamente do Dortmund do ponto de vista tático, o Terzic teve uma grande direção de campo quando nos primeiros minutos o Dortmund constrói 4+1. Ou seja, Rierson, Hummels, Schlotterbeck e Madsen e mais um, Henrique. Avançava o Sabitzer para a linha do Brandt, colocava o Sabitzer como interior à direita, Brandt interior à esquerda, a DM aberto à esquerda, à direita aberto o Sancho, Füllkrug atacante central.
o que faz o Terzic depois dos primeiros minutos, entendendo que com a pressão alta do Real Madrid, aquela estrutura de 4+1 seria muito decifrável, muito fácil de cobrir pelos dois atacantes do Real. Muda, 3+2, recua o Henry Can entre os dois zagueiros, entre o Nico Schlotterbeck e o Mats Hummels, inverte o Madsen para o meio campo, que passa a jogar ao lado do Sabitzer, este mais recuado na base da jogada. 3-2-4-1, ele avança o Rierson, espeta o Rierson à direita, Sancho interior à direita, Brandt interior à esquerda, ADM extremo esquerdo, Füllkrug atacante central. Do 4+1 para o 3+2. A partir disso, a distribuição, a bola carimbada do Dortmund na defesa sai com facilidade. O Real Madrid não consegue cobrir e aí surgem as chances do Brandt, do ADM, as bolas descobertas dos zagueiros, que tem extrema qualidade. O Hummels faz um passe com o pé esquerdo para o ADM, depois de conduzir, que é fantástico. O Schlotterbeck, a bola longa para o Füllkrug, que não é só o pivô, é também o ataque à profundidade. O Real Madrid, várias vezes hoje com a linha defensiva, deslizou, encurtando o campo com a linha alta, com a linha do impedimento. Arrigo Sá, aqui em casa, torcendo pelo Ancelotti, sentiu alguns arrepios com certos comportamentos do Real, que ficou sempre na linha do fora de jogo, mas arriscando bastante e permitindo desmarques em profundidade. Os zagueiros do Dortmund fizeram uma grande final. O Schlotterbeck foi amarelado, mas o Hummels fez uma partida não lendária, mas uma partida que preenche o coração animicamente, no sentido de que aquela chance em que o Dortmund estava colocando os laterais muito agressivos contra o Vinícius, né? O lateral, no caso o Rierson, saltava, o Vinícius recebia mais baixo, o Rierson saltava a pressão. E o Hummels era obrigado, nessa estratégia agressiva, a exercer cobertura. E ele exercia a cobertura sendo agressivo também, não exercendo a contenção. O Vinícius recebeu, então, 1 contra 1, eu contenho. Eu sou reativo. Não, eu proponho. Claro que a proposição nesse caso é uma reação, porque o Vinícius tem a bola, ele reage ao caso do Vinícius ter a bola, mas ele não espera, ele faz a intervenção. Vai na bola e a bola bate no Vinícius, depois é tiro de meta para o Borussia Dortmund. E essa coragem, essa bravura, essa técnica, esse espírito de liderança, de coragem que ele transmite com uma intervenção defensiva monumental, magistral, brilhante, fantástica como aquela, é coisa de outro mundo. E ele quase impede o gol do Carvajal, que ele ainda se atira na bola, bota a mão, no caso com a mão dele que bateu na bola seria pênalti, mas pelo Hummels eu tenho certo desprazer pelo resultado, não é pelo Reus também, porque pelo Reus, eu comentei no início da live, ele entra aos 72, ele é a primeira alteração do Borussia, no lugar do ADM. Era outra característica. O ADM, um velocista que nem sempre define bem, mas a partida estava se enveredando por outro caminho e o Terzic entendeu, colocou o Marco Reus e ocorreu o que ocorreu. O Dortmund dali em diante não jogou mais. Aqueles passes em profundidade dos zagueiros do Dortmund são muito bons, sim, são excepcionais. É um time que o Terzic hoje fez um grande planejamento e tal, mas o Dortmund ficou em quinto na Bundesliga, né? É uma dupla de zaga que eu adoraria ver sendo trabalhada, por exemplo, pelo De Zerbi. Acho que faria maravilhas com o timing, a sola, as distâncias. Seria maravilhoso. O Raimundo diz que o Vinícius hoje já é maior que o Neymar, porque tem 2 Champions e 2 gols nas finais, com 23 anos, né? Salvo engano, ele é o jogador mais jovem a marcar gols em 2 finais diferentes de Champions League. Me corrijam se eu incorri em erro ou se eu captei a estatística de modo equivocado. Mas pelo que eu li, é o jogador mais jovem a fazê-lo. E gols importantes, né? O gol foi categórico. A finalização, a sutileza com que a bola encobre a meta e balança o capim. Como foi categórico também o gol da final contra o Liverpool. É um jogador que nessa temporada precisou se adaptar, precisou se sacrificar, mas no Real Madrid todos têm esse espírito de sacrifício. Tem o sacrifício Camavinga, que já jogou de lateral, Vinícius, que já jogou de
de 9, de falso 9, de ponta. Rodrigo, direita, esquerda, centro. Valverde, que na temporada passada, vamos lembrar, Valverde na temporada passada foi um dos jogadores de meio campo mais goleadores da Europa. Nessa temporada menos. Por que menos? Porque o Real Madrid precisou dele num papel mais recuado para cobrir as subidas do Carvajal na diagonal defensiva ou como extremo do lado oposto para receber as bolas longas, as inversões do Toni Kroos. Ele se adaptou muito bem a esse papel. Acha que o Madsen pode ser o lateral invertido que o Maresca tanto gosta? Pode, o Madsen fez uma grande final. Mas no final ele cometeu um erro de Borussia Dortmund, né? Aquele passe é inexplicável, um passe que é ruim, né? E depois, não adiantaria, mas 1-0. O Dortmund chega a fazer um gol que é anulado, né? Pelo Füllkrug. Eu acho que a equipe não empataria, não teria força, mas o 2-0 ele não é só o 2-0. É a prova de um time que perdeu a concentração, perdeu as distâncias, perdeu a capacidade de construir como vinha construindo, porque o Real Madrid no início do segundo tempo baixa o bloco de fato. O Dortmund passa a ter mais posse. Eu consulto o dado, acho que por volta dos 10, 15 minutos do segundo tempo, o Dortmund está com 53 de posse, quando no primeiro tempo teve 35. Estava trabalhando mais no campo ofensivo. Até publico um print de um passe do Schlotterbeck para o Füllkrug, que eu já comentei mais de uma vez, que o Valverde não combate, não condiciona. Mas depois do gol, o Real Madrid ele tem a coragem, isso eu também comentei no início da live, de pressionar mais alto. Aquele era o momento de matar a partida, de pressionar mais alto, de alçar o bloco, de alçar o tom nos duelos, de finalizar mais de fora, de dominar fisicamente o meio campo, com o Camavinga, que cresceu muito no segundo tempo, finalizou. No primeiro ele foi um jogador fundamental para cortar cruzamentos. O Dortmund cruzava a bola na área de vez em quando, da direita, da esquerda, e o Camavinga afastava de cabeça, também em escanteios, ou afastava com o pé, uma bola mais rasteira. Ele teve esse papel chave, muito importante. Acho que o Madsen poderia sim ser esse nome aí pro Chelsea. Atuando na esquerda, né? O Chelsea está jogando com lateral. Estava, né? A temporada acabou. Com lateral esquerdo sendo invertido, que é o Cucurella. E o Madsen, a meu juízo, tem muito mais qualidade para exercer esse papel e também uma qualidade para ser um lateral de corredor. E não foi convocado para a Euro, mas um absurdo da lista do Koeman. Não convocou o Luuk de Jong, o Zirkzee e o Madsen. Como se a Holanda estivesse plena de opções, tanto para 9 como para lateral esquerda, né? Real Madrid é um grande exemplo de que, por mais difícil que seja, não devemos nos desorganizar diante das dificuldades. Incrível como sempre ressurgem após flertar com a morte nos jogos. É verdade, hoje o Real Madrid, em dado momento do primeiro tempo, não acho que começou tão mal. Primeiros 10, 15 minutos eu estava gostando do Real Madrid, da forma como rodava a bola, do movimento dos meio-campistas, do movimento do Vini e do Rodrigo, principalmente dos movimentos do Valverde. Quem assistiu ao meu réu pré-jogo sabe que eu bati muito nessa tecla. Bola invertida da esquerda para a direita, Valverde que faz um movimento para dentro com o Carvajal, ou que faz um movimento para fora, que faz um movimento contrário e coloca em grandes dificuldades o ADM. Tava gostando do Real Madrid, mas chega um momento do jogo, com as transições, com as bolas longas, com as recuperações em campo contrário, com as posses até mais estabelecidas do Dortmund, que o Real passa apuros, passa grandes dificuldades. Tem um contra-ataque do minuto 30, que é um 6-3. E o Real sobrevive. Também por sorte, claro. Não posso dizer que, tendo contra um expected goals de 1.67, não sofrer nenhum é um mérito. Não, mérito por não sofrer os gols o Real Madrid não teve. Porque se a bola vai na trave
com o chute do Füllkrug, com o ADM que tem espaço antes de ficar cara a cara com o Courtois. Não é que ele está em cima do Courtois, ele recebe, tem espaço para conduzir, poderia finalizar, cortar para dentro num drible mais curto e ele perde completamente o ângulo. Se o ADM perde completamente o ângulo, se o Brandt não finaliza no timing correto, se a bola do Füllkrug vai na trave e o Dortmund cria 1.67 de expected goals e o Real Madrid cria 0.09, não é um mérito estar sob 0-0. É fortuito. Mas o mérito é, no segundo tempo, se reorganizar. Também não é só mentalidade, é tática. O Real Madrid muda do 4-4-2 para o 4-5-1. O Real Madrid passa a colocar o Rodrigo aberto pela direita. O Real Madrid coloca o Bellingham centroavante. O Real Madrid baixa o bloco de marcação. O Real Madrid depois, minutos 60, 65, antes das alterações do Borussia Dortmund, aumenta a intensidade, aciona mais o Vinícius, alça o Camavinga no meio espaço para fazer o que o Valverde fazia na direita e o Camavinga não fazia na esquerda. Cria desequilíbrio, cria fisicalidade, institui volume de escanteio, de bola parada, de bola na área. É um mérito. A mentalidade, o ajuste, os gols. O primeiro tempo não é um mérito. O Dortmund não ter feito o que construiu para fazer, o que merecia. O que acha se o Haller entrasse mais cedo, apesar do ótimo jogo do Füllkrug? Eu acho que não mudaria muito. O Dortmund, depois do minuto 60, desapareceu do campo. E depois do gol ainda mais, porque depois do gol poderia se pensar, ano passado, né? A final passada. Depois do gol, o gol do City, a Inter cria 3, 4 ocasiões de gol para empatar, para virar o jogo. A defesa do Ederson no último escanteio, a bola que o Lukaku impede, faz o que faz, a cabeçada do Di Marco, etc. A Inter, depois do gol contra o City, cresce no jogo. É a tendência natural. Se faz 1-0, a equipe baixa, a outra imprime a pressão. Mas não sei se vocês notaram, não houve em nenhum momento a sensação, se tapasse o placar, se não se soubesse, se não tivesse, o telespectador não tivesse a ciência de quanto estava o jogo. Não houve em nenhum momento um forcing do Borussia Dortmund, uma blitz, uma sucessão de escanteio, de bola na área, de bola longa, porque não houve oportunidade de fazê-lo. O Real Madrid não permitiu. Perdia a bola, recuperava, girava no campo ofensivo, atacava com mais e mais homens. Quando recupera a bola, não é o Real Madrid que está abaixo no seu meio campo. O Real Madrid recupera a bola, tem a sorte do Madsen fazer aquele passe porque estava alto. E esse é um grande mérito, uma das poucas finais, raras finais, que não houve nem aquele momento é o último escanteio, é a última bola, fazer o gol para reabrir. Não sei se caso o gol do Füllkrug tivesse sido validado, se isso se configuraria. Mas o fato é que não houve. O Real Madrid controlou, administrou o jogo, administrou a vantagem do melhor modo, fazendo a mesma coisa que fez para obter, para constituir a vantagem. Então é de se elogiar. Novamente, esse é um mérito. Porque muitas vezes falando de Real Madrid, nós perdemos de vista quais são os méritos e quais são os deméritos. Jogar mal não é um mérito, jogar mal é um demérito. O Real Madrid jogou mal no primeiro tempo porque o adversário limpou-se. Não é possível, é cínico, é desonesto do ponto de vista intelectual, é desonesto com o campo afirmar que o Real Madrid jogou mal nessa temporada. O Real Madrid jogou bem, jogou muito bem. Na semifinal, quando faz 2 gols ao cair dos panos contra o Bayern de Munique, um porque o Neuer falha clamorosamente, eu escrevi: o Real Madrid faz os 2 gols no apagar das luzes, mas merecia ter feito os 2 gols antes. E o Bayern não merecia o seu gol porque o Real Madrid jogou melhor. Não é sempre o que acontece, mas o Real Madrid jogou muito bem nessa temporada. E no segundo tempo foi melhor que o Dortmund. No primeiro não. No primeiro, de fato, há o arrependimento por não ter constituído uma vantagem. Que depois não seria vantagem de garantia de nada, né? Seria uma vantagem de 1, de 2 gols, que não garantiria nada ao Real Madrid. Mas o time teve mérito, sim, para fazer os seus gols. Não foram gols achados, embora o Madsen entregue, né, o segundo.
Eu tô pegando mensagens do chat mais pra trás, tá? O Oli Underline 562 falou: porque sempre o Borussia precisava achar ele. O Haaland já é diferente, no City todos querem se destacar de alguma maneira. O que eu tinha mencionado, o Haaland, né? E o tipo de final que eu acho que ele não faria, hoje que eu fiz do Fulcrum. É claro que o City não vai jogar com incessantes bolas longas pro Haaland, até porque ele perde os duelos, né? É bom destacar, não é como se o Haaland fosse um monstro no pivô e o City não acionasse, não. O City não aciona porque um pouco não é o estilo do City, porque jogar a bola para mais longe, quanto mais longe vai a bola, mais possibilidades ela tem de voltar rapidamente. Ou seja, fica o jogo de ping-pong. Então um passe curto, ele é mais seguro do que um passe longo. Um passe de 10 metros é um passe mais seguro, mais certeiro, mais preciso, menos arriscado do que um passe de 50 metros. Ainda que um passe de 50 metros também leve a bola distante de 50 metros. E um passe de 10 metros, você está mais próximo do próprio gol. Mas não é o estilo do City. Agora, se fosse, e como o City gostaria de fazer, creio eu, em algum tipo de partida, atrair o adversário e isolar o Haaland 1 contra 1, o Haaland perde os duelos. Haaland contra Rudiger, perdeu quase todos. Haaland contra Saliba, perdeu quase todos. Haaland contra Cherby, perdeu quase todos. Então não é como se o Haaland fosse um fenômeno quando recebe a bola de costas pro gol. Ele é um fenômeno quando recebe de frente pro gol. Mas aí é uma situação muito mais difícil. Você está enfrentando uma pressão e colocar o seu centroavante de cara pro gol. De cara pra baliza. De frente pra profundidade. O que o Füllkrug fez hoje foi trabalhar muitas vezes de costas. No pivô, na sustentação, recebendo a bola, matando no peito, recebendo a bola, dominando com a direita, girando, passando com a esquerda, devolvendo para o jogador que estava no meio campo, escorando, fazendo o time sair. Muitas vezes foi isso que ele fez. E é o que o Haaland não faz. Porque ele perde os duelos. Esse é o dado de fato. Então, nós temos muito essa visão de que o City não aciona, mas ele perde os duelos. O Haaland, quando joga com Saliba, Gabriel Magalhães, Rudiger, Nacho, claro, ele está quase sempre dobrado. Mas me traga soluções. Ao estar sempre dobrado. Existem alternativas em detrimento de sofrer por todo o jogo. E mesmo quando ele não está dobrado, né? Não é um jogador espetacular. Nesse sentido, tem muitíssimas outras qualidades. Um cartaz enorme de valências, mas essas que eu acabei de mencionar, seguramente não estão entre elas. Puxando aqui mais distante novamente para as mensagens, né? O Kroos merecia ser bola de ouro, embora uma maldiza maluca Cavalcante. Como eu já disse, adoraria que a Alemanha vencesse a Eurocopa para que ele pudesse ter essa coroação. Mas foi a melhor temporada da vida dele, quiçá, para realmente no auge. O Henrique diz que, na opinião dele, o melhor jogador do mundo foi o Vinícius na temporada. E o melhor técnico, o Xabi Alonso. Quanto ao Xabi Alonso, creio que todos nós estamos de acordo. Ele foi realmente o melhor. Embora o Ancelotti também entre na discussão. Como ele ajustou o time, as características dos jogadores, as características defensivas dos adversários. Ele disse, concedeu entrevista ao The Athletic, acho. Não foi um periódico inglês. Não sei se foi o The Athletic. Até gostaria que tivesse sido o The Athletic, tem sempre conteúdos muito bons, mas não sei se foi o The Athletic. Ele diz: percebi as dificuldades defensivas do time, mudei a formação. Coloquei o Bellingham para recompor pela esquerda. Vi uma equipe que tinha o Bellingham como um fazedor de gols importantes. O coloquei como 10. Não coloquei como 10 porque ele dita o ritmo de jogo. Como 10. Eu coloquei como 10 para se desmarcar, para fazer gols. Depois ele muda também essa formação. Vinícius, percebi que a equipe precisava desse 9 diferente. Ou desse falso 9. O Vinícius tem uma relação com o gol em franco crescimento. Onde é mais fácil ele marcar gol? Passando por 2 na lateral, lateralizado, ou jogando por dentro, se desmarcando por dentro
e atuando mais próximo do goleiro. Ele fez todos esses ajustes que denotam grande conhecimento coletivo, grande sensibilidade de conhecer as características dos jogadores e também adaptar elas ao time e o time a elas. As necessidades coletivas, a capacidade de convencimento para convencer esses jogadores de que esse papel é importante. Então, o Ancelotti ele tá entre os melhores da temporada também. Não só pelos títulos, né? E foram títulos, sem dúvida. Faltou somente a Copa do Real Madrid, com tantos anos de história. Não tem um triplete ainda. O triplete fica para a próxima. Essa era uma temporada super apropriada para fazer o triplete. Mas caiu na Copa do Rei para o mesmo time que caiu em La Liga. Só teve uma derrota no campeonato, foi pro Atlético. Caiu na Copa do Rei justamente pro Atlético, embora tenha vencido a Supercopa, né? Acha que a Inter ou o PSG dificultariam mais a vida do Real se estivesse no lugar do Dortmund? O PSG acho que não. Não acredito que o PSG traria uma final mais dura. O PSG traria a final que o Real Madrid gostaria de jogar. Penso. Que é uma final com um bloco um pouco mais baixo, com Vinícius e Rodrigo assimetricamente mais próximos, com os zagueiros muito agressivos, então que são mais fáceis de tirar da zona. Hoje sim, um lance ou outro, o Vinícius caía por dentro, o Rodrigo, e o Hummels perseguia, dava combate, desarmava e tal. Mas os zagueiros do Dortmund são mais focados na defesa diária. Então acho que o Paris Saint-Germain seria um adversário mais apropriado para o Real Madrid. É um time que ainda não defende bem as transições defensivas, com zagueiros muito agressivos, que teria bem mais a posse, tomaria mais a iniciativa. Agora a Inter, sim, a Inter seria, em dada medida, parabéns ao Dortmund pela final, mas eu gostaria que a Inter tivesse na final. Um pouco era a minha torcida. Porque a Inter foi o time, dentre os times da Champions, se discute com o Real Madrid agora que foi o campeão, mas com o melhor nível coletivo. E quando enfrenta o Atlético, tinha 13, 14 partidas no ano, tinha empatado uma, acho. Aliás, ou tinha vencido todas e tinha empatado uma, ou tinha vencido realmente todas e foi pro jogo do Metropolitano. E ali, substituições erradas, finalizações não assertivas, enfim. Mas a Inter era o melhor time da chave. Sem dúvida, entre Inter, Atlético, Barcelona, Dortmund e PSG, a Inter era melhor. E a Inter traria também essa dificuldade da transição, mas creio que pressionaria mais alto, isso sim. Como na final com o City, a Inter não tem tanto a característica de pressionar alto o adversário, mas contra o City ela se adapta. Ela pressiona mais alto exatamente no jogo mais difícil. Ela encaixa individualmente. Foi uma final que eu adorei assistir. Muita gente achou uma final chata. A final de hoje, possivelmente, para essas pessoas foi mais divertida. E eu também gostei da final de hoje. Achei que não ia gostar tanto, gostei. Quer do ponto de vista tático, quer da emoção, do enredo, do drama, das ocasiões de gol. Do drama porque um pouco se prognostica, né? Depois de perder 3 chances no primeiro tempo, que aconteceria. Mas aquela final foi extremamente agradável. O De Bruyne joga pela esquerda naquele jogo por uma das primeiras vezes na carreira para atrair o Braccetto, né? Como dizem na Itália, que é o Darmian, naquele jogo. O Stone joga como meia, não é que ele joga como volante, ele joga como meia. O Bastoni o persegue individualmente. Foi uma partida extremamente agradável. Os dois times mudaram, se adaptaram um ao outro, mas se adaptaram dentro de uma identidade muito firme. Era uma final que eu gostaria de ver repetida. City e Inter é uma final que eu gostaria de ver nos próximos anos, que gostaria de ver repetida. Que poderia ter sido esse ano. Mas também gostaria de ver a Inter jogando com o Real Madrid, com esse tipo de equipe. Acho que ela impõe um desafio forte e defensivo, que é a marcação mista. A marcação individual nos meio espaços
mas uma marcação que em geral é por zona. E ele impõe um desafio ofensivo. Quem assistiu ao documentário do City na Netflix sabe que o Guardiola diz: a minha maior preocupação com a Inter não era o aspecto defensivo. Como eu atacaria a Inter. Como o meu time atacaria. O aspecto que mais me preocupava era como eu pressionaria a Inter. Porque eles têm esquemas, eles têm dinâmicas que são muito difíceis de conter. E de fato, naquela final, a Inter não foi a mais brilhante com a bola, mas 10 segundos de jogo, veja o posicionamento. 10 segundos de jogo, saída de bola. O árbitro apita. Recua a bola para o Onaná. O Acerbi sobra para o meio campo. A Inter faz um 2+4. Os dois laterais, salvo erro, o Di Marco e o Darmian naquele jogo, ou foi o Di Marco e o Dumfries, eles abrem no lado do campo. O Acerbi sobra para o meio campo com o Brozovic. Os dois zagueiros se alargam e o Onaná caminha com a bola. Caminha com a bola e faz um passe longo pro Di Marco, que vai para fora, mas... Enfim, era um cenário do jogo, assim. A Inter, ela tem uma coragem muito superior, eu acho que a maioria das equipes, para sair jogando. Mas o Dortmund também hoje não foi nada mal nesse sentido. A diferença é que o Real Madrid não é um time que pressiona como o City. Não sei se o Dortmund teria essa coragem contra o City. Mas que o Dortmund tem essa capacidade para atrair a pressão também não há dúvidas. E para transicionar. Enfim. O Carvajal nessa temporada foi o salvador da pátria em momentos decisivos. Sim, o Carvajal, eu comentei, ele está tendo um final de carreira muito melhor do que eu imaginava. Porque é um final de carreira que não se prognostica como tal. Daqui a algum tempo, espero que não no próximo período, no curto prazo, inevitavelmente será no curto prazo, né? Mas espero que o mais distante possível. O Carvajal anunciará a aposentadoria também, como o Kroos, e nós ficaremos boquiabertos. Depois olharemos a idade e diremos, ok, mas porque ele está jogando tão bem do ponto de vista ofensivo, nesse papel com a cobertura do Valverde, que ele faz a diagonal por dentro, recebe a inversão do Kroos, essa relação socioafetiva, que o Real Madrid tem vários, porque é um time que faz um futebol relacionista, mas todos os times têm relação socioafetiva. Dortmund hoje, por exemplo, a relação que eu citei socioafetiva, Schlotterbeck e Füllkrug. Aquilo é uma relação socioafetiva, aquilo é um entrosamento, um entendimento acima da média. Porque é o entendimento que gera o gol na semifinal contra o Paris Saint-Germain na ida, é o entendimento que gera aquela chance do Brandt hoje, é o entendimento que gera o tempo de bola, a cabeça que se ergue, o olhar, o tempo do passe, o desmarque. Aquilo é uma relação. Kroos e Carvajal, outra relação socioafetiva fortíssima no Real Madrid. Quando o Kroos recebe, faz aquela fatiada, bola passa por dentro em diagonal, recebe o Carvajal aberto no meio espaço. Aquilo nós perdemos, mas o Carvajal fez tanto nessa temporada e bem. E quando jogou contra o City, contra o Barcelona, hoje contra o Dortmund sofreu um pouco mais, mas ok. Não decepcionou defensivamente, muito pelo contrário. Em duelos 1 contra 1, foi um dos jogadores mais seguros, mais capazes, competentes do Real Madrid. Enfim, o Carvajal, claro que o Real Madrid estará pensando para uma sucessão nessa posição, que não será fácil. O time nem tem essa solução em casa. Na esquerda há, mas na esquerda o Camavinga pode jogar, na esquerda tem o Fran Garcia, tem o Mendy, que é, por exemplo, o Miguel Gutierrez, que é um jogador formado do Real Madrid, que o Real Madrid tem cláusula de recompra, está no Girona. Aquele é um jogador de Real Madrid. Para mim, o lateral esquerdo muito mais qualitativo que o Mendy, que o Fran Garcia. Que o Camavinga não, que o Camavinga na esquerda é um fora de classe, mas mais qualitativo que esse. Agora na direita não. Na direita não há esse tipo de nome emprestado, nome que vai se improvisar. Existe um nome que eu penso na improvisação, já externei isso algumas vezes, mas é uma ideia um pouco minha. Embora ele já tenha jogado assim com o Zidane, acho que é o Valverde. Para mim, se o Camavinga jogou como lateral esquerdo, o Valverde pode jogar perfeitamente como lateral direito. Mas isso é algo para o futuro. E o Carvajal, embora esteja na reta final de carreira, está rendendo em altíssimo nível, né? Está fazendo partidas que
é difícil de imaginar com a idade que ele tem. Enfim, parabéns ao Real Madrid. Vence o 15º troféu, abre 8 para o Milan. O Milan tem 7 títulos e a distância do Real para o Milan é de 8. Venceu 6 das últimas 11 finais. E é um clube que recuperou o DNA. Nós escutamos tanto a camisa do Real Madrid, a aura do Real Madrid, a mentalidade do Real Madrid, os campeões do Real Madrid. Mas não é bem assim. Porque o Real Madrid passou mais de 30 anos sem vencer a Champions. O Real Madrid passou um período em que só caía em oitavas de final. E, inclusive, recentemente, caiu em oitavas sendo humilhado em casa pro Ajax, levando 4 gols. Caiu em oitavas pro City. Antes de La Décima, foram 15 anos sem ser campeão da Champions, com muitas participações vexatórias. E ali não existia o DNA? Claro que existia. Mas o DNA deve ser encarnado, o DNA não é abstrato. O DNA é representativo e não abstrato. O ambiente, claro, tem as pessoas que passam aquela mentalidade. A mentalidade são as pessoas. A instituição é formada por pessoas. E a mentalidade foi erguida, foi formatada por pessoas. É transmitida de geração para geração com as pessoas certas. Com os jogadores certos, com as lideranças certas. Com as lideranças do Real, com Modric, com Kroos, com Nacho, que venceram 6 vezes a Champions, Carvajal. 6 vezes. E passam esse legado para Vinícius, que hoje marcou pela segunda vez em final. Por Bellingham, que deu a primeira assistência em final. Por Camavinga, que fez a segunda final em alto nível. Esses jogadores, o Kroos que fez a última, o Carvajal que talvez tenha feito a última, o Nacho que não fez a última, mas pode ter feito também, ergueu a taça como capitão. O Real Madrid está no momento histórico em que se permite passar esse DNA, essa mentalidade, essa cultura de ambiente de geração para geração, porque já está transicionando para a próxima geração. Cada vez menos são os remanescentes. Mas os remanescentes saem com estilo e saem vencendo e ensinando a vencer. Como se vence com estilo, com categoria, com consistência, com mentalidade, com continuidade. São as pessoas, não é o clube. O clube tem o que é seu, que foi construído pelas pessoas, mas depois é necessário as pessoas certas. E o Ancelotti é uma pessoa certa para passar essa mensagem. O Kroos é uma pessoa certa para passar essa mensagem. O Vinícius já tem essa mensagem e vai passar para os que chegarem. Então o Real Madrid vive um momento dourado, um momento que nenhum clube da Europa já viveu, que é vencer 6 vezes em 11 anos. Só o Real Madrid, que venceu as 5 primeiras edições da Champions. 6 em 11 anos, mas e um time que fez 5 em 5? E aí já vão 11 das 15. Percebam que são 2 momentos históricos. O Real Madrid tem esse DNA, essa aura, essa leveza, esse espírito até condenatório para o adversário, de que um mata-mata numa fase de eliminação direta, numa partida única, errar é ser condenado. Porque não existe a possibilidade de você errar e o Real errar. O Real errará, você errará, mas se seu erro é decisivo, o Real não tornará a cometer o seu mesmo erro. O erro existe, o erro é inerente ao futebol, é inerente ao esporte, é inerente à vida, mas o erro decisivo, o Real não comete. O acerto decisivo é sempre do Real. Os 2 times erram, os 2 times acertam. Mas o acerto decisivo é o do Real. E o erro decisivo jamais é do Real. E o Dortmund chapou pela Champions. A temporada na Bundesliga foi medíocre. 5º lugar. O clube não iria para a Champions, não fosse o coeficiente. Mas hoje um grande plano de jogo. E se despede
Royce, provavelmente também o Rubens, né? Fica esse trauma. 9 segundos restantes para a live. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Faremos mais, hein? Na Euro, na Copa América. Aguardo vocês. Tchau, tchau. Boa noite.